Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a análise das matérias do concurso da Defensoria de Pernambuco e vamos falar sobre Direito Processual Penal. A provável examinadora é a doutora Isa Maria Silva Carpina Lima. Ela é promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, especialista em Direito Material e Processo Penal e Segurança Pública pelo Centro Universitário de Brasília. Também é graduada em Direito pela mesma universidade e possui experiência em Direito Penal, Processo Penal e Segurança Pública. O título da especialização em Direito Material, Processo Penal e Segurança Pública da doutora Isa é Violência de Gênero e Sistema de Justiça Criminal, obtido em 2005. Ela também tem um trabalho apresentado sobre os aspectos práticos da atuação das promotorias de justiça criminais, em 2012. Ela também integrou um projeto de pesquisa no período de 2005 a 2007, no qual tinha como linha de apuração o tema Violência de Gênero e Sistema de Justiça Criminal, o paradigma de gênero e suas influências no tratamento dispensado pela lei e pelos operadores de direito aos conflitos e violências dele decorrentes. Por meio desse projeto, a doutora Isa realizou uma pesquisa empírica nos processos que tramitaram na terceira vara criminal de Ceilândia, que pertence ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no período de 2000 a 2004, em busca de uma análise da atuação dos aplicadores do direito em procedimentos que apuraram a prática dos delitos de estupro. E, finalmente, ela também atuou como promotora eleitoral. Diante da especialidade dessa examinadora, eu sugiro atenção aos seguintes temas: Lei Maria da Penha, ação penal, inclusive nos crimes sexuais, processo penal eleitoral e crimes eleitorais, prova no processo penal, prisão e liberdade provisória, rito do júri, rito sumaríssimo e recursos no processo penal. Foram analisadas as últimas 3 provas para defensor público feitas pela CESP, Defensoria do Rio Grande do Norte em 2015, Defensoria do Acre e de Alagoas, ambas realizadas em 2017. Os temas exigidos nessas provas foram os seguintes: na parte introdutória, os princípios, o princípio da razoável duração do processo, busca da verdade real, a interpretação da lei processual penal, artigo 3º, analogia, interpretação extensiva, informativo 556 do STJ, sistemas processuais penais, cobrados com bastante incidência, o sistema inquisitivo, o sistema acusatório, as características do sistema acusatório. Agora, na parte geral, inquérito policial, notícia anônima, inidônea para instauração de inquérito e ação penal. Ação penal também com bastante incidência cobrada, os princípios regentes, a denúncia, queixa-crime, jurisprudência do STJ nesse sentido. O ponto 1, ação penal privada, procuração com poderes especiais, menção ao fato criminoso ou nome em iuris. Ponto 2, oferecimento da denúncia, réu preso, prazo de 5 dias, prazo impróprio. O ponto 3, a queixa-crime oferecida em juízo incompetente, dentro do prazo legal, obsta à decadência. O ponto 4, recebimento da denúncia, simples despacho de caráter originatório, natureza interlocutória. Agora falando sobre competência, fixação da competência, prevenção, crime continuado permanente ou praticado no território de 2 jurisdições, artigo 71 do Código de Processo Penal. As medidas assecuratórias, o sequestro, as hipóteses de cabimento, artigo 125. A prova, muito cobrado, muitas questões sobre prova. Por exemplo, provas lícitas e ilícitas, a gravação ambiental por um dos interlocutores, a licitude dessa prova. Busca e apreensão e violação de domicílio. Primeiro ponto, a busca pessoal em veículo. O segundo, as exceções constitucionais em que não há violação de domicílio. O ponto 3, o conceito de casa e as situações que não configuram. Agora, ainda dentro do assunto prova, quebra do sigilo telefônico, fiscal e bancário. A jurisprudência do STJ. O ponto 1, a dispensabilidade do inquérito para autorizar medida de interceptação telefônica. O ponto 2, as possibilidades de sucessivas prorrogações, exigido mais de uma vez, estão tendo bastante incidência esse ponto 2. Ponto 3, a desnecessidade de autorização judicial para a Receita Federal proceder à quebra do sigilo fiscal. O ponto 4, a serendipidade. Ponto 5, também cobrado com bastante incidência esse ponto 5, que é a desnecessidade da degravação integral dos diálogos, objeto da interceptação. Agora, outro tema ainda dentro da questão da prova, os acessos aos meios de prova. O primeiro ponto é o amplo acesso engloba a obtenção de cópias, inclusive gravação de depoimentos em meio audiovisual. O ponto 2, a súmula vinculante 14 do STF, também cobrado com bastante incidência,
a não aplicação dessa súmula a procedimentos de natureza civil administrativa. Ainda dentro do assunto prova, o interrogatório do acusado. O primeiro ponto, a falta de citação, comparecimento espontâneo, ausência de nulidade. O ponto 2, direito à participação da defesa técnica, advogado do corréu no interrogatório dos outros acusados. O devido processo legal, direito de presença e de participação ativa no interrogatório judicial dos outros corréus. O ponto 3, interrogatório na lei de drogas, o momento desse interrogatório durante a instrução. O ponto 4, ausência de nulidade no interrogatório realizado antes da oitiva das testemunhas inquiridas por carta precatória. Ainda dentro da questão da prova, a prova testemunhal. A primeira questão, delação de corréu em consonância com as demais provas são elementos idôneos para subsidiar a condenação, entendimento do STJ. O segundo ponto, a valoração da prova, questão de direito versus reexame da prova, questão de fato. O ponto 3, a súmula 155 do STF, que diz que é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha. E finalizando a questão da prova indiciária, ausência de vedação legal no uso de indícios para condenação. Ainda dentro da parte geral, o assistente da acusação, a defensoria, o prazo em dobro quando atuar como assistente da acusação. Prisão, também cobrado com bastante incidência. Prisão em flagrante, também, mais de uma vez, flagrante impróprio. Audiência de custódia, os entendimentos do STF e do STJ quanto à obrigatoriedade ou nulidade, se não for realizada, a previsão da audiência na Convenção Americana de Direitos Humanos. O segundo ponto agora, prisão preventiva, decretação, os requisitos para decretação, a proporcionalidade, presunção de inocência em relação aos atos infracionais também, a citação com hora certa, artigo 362, e finalizando a parte geral, sentença, classificação dos atos jurisdicionais, primeiro ponto. Segundo, coisa julgada, relativização da coisa julgada, informativo 562 do STJ. E finalizando a questão da sentença, as questões sobre emendatio libelli e mutatio libelli. Agora, falando sobre os procedimentos, o rito ordinário, as hipóteses de absolvição sumária, artigo 397, rito do júri também cobrado com bastante incidência, em pronúncia, faz coisa julgada formal, artigo 414, a absolvição sumária, realizada após a fase instrutória. Pronúncia, circunstância superveniente, artigo 421, parágrafo 1º. Os debates, artigo 478. A impossibilidade de anulação parcial da condenação para submeter a novo júri somente em relação à qualificadora, entendimento do STJ. A vedação da reformácio impédios indireta no júri. A irrelevância do reconhecimento da qualificadora no segundo julgamento, entendimento do STF. Agora, falando sobre o rito nos crimes contra a honra, o primeiro ponto, pedido de explicações, o momento. O segundo ponto, difamação, exceção da verdade. O terceiro ponto, súmula 714 do STF. O quarto ponto, audiência de reconciliação, o não comparecimento do querelante. E o quinto ponto, a irretratabilidade da representação, artigo 25 do Código de Processo Penal, mais artigo 102 do Código Penal. Rito sumaríssimo, finalizando essa parte dos procedimentos, também cobrado com bastante incidência. Temos como destaque a transação penal, falando sobre o cabimento dela na ação penal privada, depois a aplicação do artigo 28 do CPP, e depois a proposta que independe do consentimento do ofendido. O outro ponto é a questão da obrigatoriedade da presença do defensor para a proposta ser aceita pelo autor do fato. E finalizando então a questão da transação penal. Agora, ainda dentro da Lei 9.099, temos a suspensão condicional do processo, questões cobrando cabimento, requisitos, a legitimidade para a proposta, revogação e a súmula 696 do STF. Ponto relativo às nulidades, apenas poucas questões, acho que uma só. Nulidade relativa, decisão de juízo incompetente em razão do lugar. Recursos e ações de impugnação, outro tópico bastante relevante também. Temos a apelação cobrada com bastante incidência, as razões recursais extemporâneas, que é uma mera irregularidade, entendimento do STJ, e o cabimento da rejeição de queixa-crime nos delitos de menor potencial ofensivo, cabimento da apelação, artigo 82 da Lei 9.099. Recurso em sentido estrito, a distinção das hipóteses de cabimento, artigo 581, daquelas em que cabe agravo em execução, previsto na Lei de Execução Penal. Habeas corpus, as hipóteses de cabimento, as súmulas 606, 693 e 695 do STF. Trancamento da ação penal, medida excepcional em razão de inequívoca comprovação de ausência de justa causa. E finalizando esse tópico,
A revisão criminal, a possibilidade de propositura a qualquer tempo, artigo 622. O último ponto dessas questões analisadas está a legislação processual penal especial, e eu dou destaque para a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, seguintes pontos: ação penal pública condicionada, representação, ausência de rigor formal dessa representação, entendimento do STJ. Ponto 2, audiência especial, artigo 16, renúncia à representação. E o ponto 3, a não aplicação do sursis processual. Nessas avaliações, o que me chama a atenção é que a jurisprudência foi cobrada em 90% das questões, ou seja, você deve dar bastante destaque para o estudo da jurisprudência no que diz respeito ao estudo do processo penal, para essa prova da ACES, porque a jurisprudência foi cobrada com muita incidência, então em quase 100%, 90% das questões. Depois, a doutrina em 50% das questões e a lei seca, apenas 40%. Então, destaque a ser dado para a jurisprudência, principalmente os entendimentos do STF e do STJ. Eu, finalizando aqui, chamo a atenção para 17 novidades legislativas e 4 súmulas editadas em 2016, 2017 e 2018, que podem ser objeto de questionamento futuro, como a Lei 13.245 de 2016, que ela alterou o artigo 7º do Estatuto da OAB, falando sobre a participação do advogado no interrogatório. A Lei 13.257 de 2016, que é a Lei de Proteção à Primeira Infância, ela trouxe algumas alterações no Código de Processo Penal. A Lei 13.260 de 2016 é a Lei Antiterrorismo. A Lei 13.281 de 2016, ela alterou o Código de Trânsito, dispondo essa questão no caso de condenação, o juiz tem que substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixando a prestação de serviço à comunidade, e também passou a prever como infração de trânsito a conduta de recusar se submeter ao teste do bafômetro. A Lei 13.285, ela acrescentou o artigo 394A ao Código de Processo Penal, prevendo a questão da prioridade nos processos que envolvam a prática de crime hediondo. A Lei 13.301 de 2016, que prevê o ingresso forçado em imóveis públicos e privados para a eliminação dos criadores do mosquito Aedes aegypti. O Decreto 8.858 de 2016, que trata sobre o emprego de algemas. A Lei 13.344 de 2016, que fala sobre o tráfico de pessoas. A Lei 13.367 de 2016, que altera a Lei 1.579 de 1952, que ela fala sobre as comissões parlamentares de inquérito. A Lei 3.472 de 2017, dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular. A Lei 3.474 de 2017, ela acrescenta o parágrafo único ao artigo 292 do CPP para vedar o uso de algemas em mulheres grávidas. A Lei 3.441 de 2017 alterou o ECA para prever o procedimento de infiltração de agentes de polícia para investigar crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A Lei 3.491 de 2017, que altera o Código Penal Militar e tem a questão da competência em caso de homicídio praticado por militares nas Forças Armadas contra civis. A Lei 3.497 de 2017, que alterou a Lei de Crimes Hediondos, prevendo que após o porte de arma de fogo de uso restrito passa a ser crime hediondo. A Lei 3.505 de 2017, que alterou a Lei Maria da Penha, acrescentando dispositivos. A Lei 3.616 de 2018 alterou a Lei 9.099, acrescentando o princípio da simplicidade como critério orientador nos processos de juizados especiais criminais. A Lei 13.608 de 2018, que dispõe que o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais, alterando o artigo 4º da Lei 10.201 de 2001 para prover recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Agora as súmulas, a súmula 562 da STJ, que dispõe sobre a questão da remissão de parte do tempo da pena quando o condenado tiver desempenhar atividade laborativa, ainda que extramuros. A súmula 574 da STJ, que dispõe sobre a questão da configuração de delito de violação de direito autoral e a comprovação da materialidade. A súmula 600 do STJ, também bastante recente, que dispõe que para a configuração de violência doméstica e familiar não se exige a coabitação entre autor e vítima. E finalmente a súmula vinculante 56 do STJ, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Devendo observar nessas hipóteses os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320. Pessoal, todas essas novidades e súmulas, você vai ter acesso ao inteiro teor delas ou aos comentários do Dizer o Direito clicando sobre o número da lei ou súmula que está na postagem do blog. Próximo vídeo nós vamos falar sobre direito processual civil. Eu espero ter ajudado você
Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até mais.